Queridos irmãos e irmãs, como é bom escutar essas palavras que hoje a liturgia nos apresenta. A primeira leitura, o profeta Isaías diz: Ele, o Senhor, o Deus eterno, dá coragem ao desvalido, aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. O Evangelho nos apresenta palavras semelhantes de Nosso Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. No final desse ano, mais do que dos outros anos, nós estamos cansados. Cansados porque não apenas tivemos o peso de um trabalho redobrado. Eu, por exemplo, sou professor, além de ser padre, tive que aprender a fazer tudo de um jeito diferente, remotamente, tudo mais complexo, tudo muito mais difícil. Mesmo as nossas atividades pastorais, tantas adaptações, tantos reveses, foi tudo tão complexo. Mas, além de tudo, nós temos o peso psicológico das situações. O peso advindo de toda a dificuldade de viver em dias sombrios, em dias incertos. Nós estamos cansados. Nós todos estamos muito cansados. Nós estamos cansados até do cansaço, por assim dizer. E então nós escutamos essa palavra do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por quê? Porque a fonte de toda perturbação justamente está nessa memória contínua daquilo que nós precisamos e que move a nossa vontade a buscar uma coisa e outra coisa e mais, e tantas pendências e tantas dificuldades, e a nossa memória não consegue se esquecer de nada disso, porque a nossa indigência é manifesta. Nós precisamos de tanta coisa e não está nada resolvido. E como se já não bastassem os problemas normais, ainda existem outros problemas extraordinários, incomuns, com os quais nós precisamos lidar. Então a nossa memória nos lembra o tempo todo de que nós precisamos fazer algo, que nós temos de resolver tal coisa, que nós precisamos correr nessa ou naquela direção. E a única coisa que pode aquietar a nossa memória é a virtude teologal da esperança. É quando nós sabemos que o único bem é Deus. E que Ele é acessível a nós através da oração. E então nós permitimos que Deus, de fato, seja a nossa fonte saciativa. E nós corremos para diante do tabernáculo, do Santíssimo Sacramento, vamos para o altar de Deus e ali procuramos nos esquecer de tudo mais, deixar tudo
de lado. Esquecer que nós temos qualquer outra necessidade. Nos desfazermos das nossas carências. Isto é exercer a virtude da esperança. Nós não queremos mais nada, nós desaprendemos a querer qualquer coisa. Nós nos esquecemos de nos lembrar daquilo de que indigimos. E nós passamos apenas a esperar no Senhor, como diz São João da Cruz, para vir a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras ter algo em nada. É exatamente esse paradoxo em que nós dizemos à nossa alma: aquieta-te, espera no Senhor. É quando nós dizemos ao Senhor: Tu és o meu único bem, o meu único desejo, o meu único anseio. Nada mais desejo, não quero, senão que vivas Tu em minha alma. É quando nós exercemos sobre nós essa disciplina e desterramos toda e qualquer preocupação para esperar no Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos debaixo do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vinde a mim. Aí as pessoas vão para a oração, mas ao invés de se esquecerem de tudo mais e de pensarem só em Deus, elas levam para Deus todas aquelas coisas e ao invés de orar em Deus, elas oram os seus fardos. E dizem: Senhor, olha isso, olha aquilo outro, olha o meu filho, olha o meu marido, olha a minha família, olha essa situação, olha a outra, olha a outra, olha a outra, olha a outra. E a oração se torna uma fonte de cansaço, de esgotamento. Por quê? Porque ela não é oração. Verdadeiramente não é oração. Eu estou apenas rezando as minhas preocupações, ao invés de jogá-las aos pés do Senhor. Como é bom quando nós aprendemos a fechar a porta. O que diz Nosso Senhor no Evangelho? Quando orardes, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ou seja, deixa o mundo do lado de fora. Ora ao teu Pai que está em segredo. Coloca o teu foco no teu Pai. É Ele que supre todas as tuas necessidades. Porque Ele é a tua única necessidade. E como é bom quando nós descobrimos isso. E nós dizemos: Senhor, eu não quero me preocupar com isso mais. Eu deixo tudo nas tuas mãos. Eu estou enlouquecendo. A pressão das coisas, das demandas, das dificuldades me está afligindo de tal modo que eu não consigo pensar em outra coisa. Eu me quero esquecer de tudo e deixar do lado de fora todas estas situações e unicamente entrar no quarto, ou seja, apartar-me de tudo mais para reconhecer que Tu és a minha única necessidade. Que Tu és a minha única realidade. Que Tu és aquilo de que eu careço unicamente. Não quero mais nada. Eu não quero desejar nada. Eu quero apenas a Ti e a Tua glória. Quando nós aprendemos a viver assim, então nós descobrimos que Deus muitas vezes nos surpreende. Hoje nós celebramos a festa de San Juan Diego, o índio que viu Nossa Senhora em Guadalupe. Ele não estava procurando Nossa Senhora. Ela se atravessou no caminho dele. Ele estava indo socorrer o seu tio. Ela se adiantou e curou o tio dele. Ele queria evitá-la da outra vez,
quando ele, obedecendo ao seu pedido, foi falar com o bispo e foi desprezado. Ela se fez encontradiça dele, em outro lugar, em outro caminho, de outro modo. A esperança é essa virtude que nos dá a simplicidade de deixar o mundo inteiro de lado. Às vezes nós precisamos fazer isso. Eu quero que tudo se exploda, eu não quero pensar em nada. Eu só quero olhar para Ti. Eu quero que o meu coração queime na Tua presença. Sabe por quê? Porque não adianta. Tudo vai se acabar. As pessoas vão se acabar, as situações vão se acabar, as circunstâncias vão passar. Isso que hoje nos aflige, amanhã não será mais nada. Pode demorar alguns dias, semanas, meses, anos, mas cedo ou tarde se vai e será sucedido por coisa, quem sabe, até pior, ou quem sabe melhor, mas que também vai se passar. De pouco serve colocar as esperanças nos homens, porque os homens mentem, enganam, traem, morrem, defraudam, se acabam. Tudo não passa apenas de aparência. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? As minhas lágrimas são o meu pão dia e noite. Mas ele diz: a sua alma espera em Deus. Espera em Deus. Louvarei novamente ao meu Deus Salvador. Espera em Deus. Espera, espera. Esta é a virtude do tempo do advento. É olhar para Ele e esperar. É tê-lo como único bem. É dizer: Tu és o meu bem. Não é outra coisa, não é outra solução. És tu mesmo. Que nós possamos praticar a virtude da esperança nesses dias e descansar na esperança. Deixar Deus saciar em nós todas as nossas apetências e nos permitirmos dizer a nós mesmos: não quero mais nada, eu só quero a Ti. Que assim o Senhor nos permita entrar nesse repouso de que nós temos tanta necessidade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, diz o salmista. Que nós possamos bendizer o Senhor, porque Ele é a fonte de tudo, e todo o resto não passa de artifício, se não nos ajuda a unirmos a Ele, atrapalha-nos. Que assim a sua graça avive em nós a esperança, a fim de que o queiramos como nosso único bem, como nosso único objetivo, como nosso único alvo.